Conosco aqui na entrevista da manhã, Luciano Brito, ele que é o responsável pela mobilidade urbana de Maringá. Secretário de Mobilidade Urbana. Luciano, aquele abraço, que bom tê-lo aqui. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui para a gente bater papo sobre Luciano, mobilidade urbana. você já foi vereador, você trabalhou muitos anos na penitenciária, lá na DEPEN. Você tem, com certeza, absoluta expertise em tudo o que faz. De repente, você é secretário de Mobilidade Urbana. Na última entrevista, você falava dos seus desafios. Como está o trânsito de Maringá, Luciano? Olha, Edson, é um grande desafio. Obrigado primeiro pela deferência, né? A gente está aprendendo todo dia. Mas a verdade é que a experiência administrativa também como gestor há muitos anos no Estado acaba te ajudando, né? Então eu me lembro quando esses dias eu estava conversando na secretaria e aí o pessoal veio falar de uma licitação e a gente tem muitas experiências, né? Então aí você vai falando assim, as pessoas ficam, ué, mas, né? Porque a polícia ela tem a gestão, né? A polícia penal ela tem a gestão, não é, nada acontece sem ter a gestão, né? Então ela ajuda muito você ter essas estratégias, né? Agora mesmo nós temos problemas, né, com essas quedas de energia e na segurança a gente sempre tem os planos mitigatórios. Então a gente está construindo isso na CEMOB. Então já adquirimos 5 geradores, estamos adquirindo mais geradores para nos casos em que nós tivermos aí uma interrupção não programada da energia ou até programada da energia elétrica, a gente tenha um semáforo funcionando. São tantos detalhezinhos que vão ajudando a gente a ter a gestão. As pessoas falam assim, a mobilidade urbana, né? Não existe uma especialidade. Eu no primeiro momento que fiquei assim, claro que a gente fica contente por ser lembrado, mas no primeiro momento que até falei não, né? Foi no sentido de que, poxa, a área de segurança a gente tem uma bagagem, né? Mas mobilidade urbana, de repente pensei assim, poderia ser um engenheiro, né? Mas a mobilidade urbana, hoje que é muita tecnologia, e a gente com certeza vai estar falando sobre isso aqui, no nosso bate-papo, às vezes o engenheiro sabe menos do que eu, porque eu sou programador e tenho formação de nível superior, e a primeira graduação que eu fiz lá quando era molecão era em informática, né? Então são coisas que você vai vendo na prática. Aí você tem a mobilidade ativa, a ciclovia. Uma das minhas outras graduações é educação física, fiz na UEM. Então, quer dizer, então junta esse conjunto, né, a própria experiência como vereador, fui presidente da Comissão de Ciclovias, fui presidente da CPI de Transporte Coletivo, fui presidente da Comissão de Segurança nos 4 anos, vice-presidente da Câmara. Então essa bagagem ela vai acabar ajudando de alguma forma, né? E o diálogo, a liderança, e nós temos um timaço, né, na prefeitura, especialmente na CEMOB, para cumprir esses desafios aí do prefeito Silvio Barros, né? Ô, secretário, nós tivemos a inauguração do trevo chamado do Catuaí pela Avenida Colombo, que é uma rodovia federal, uma avenida de Maringá, mas ela é uma rodovia federal, é de responsabilidade da Polícia Federal. Ajudou o trânsito? Porque de vez em quando estamos observando ainda um gargalo naquele local que vai atrapalhando a saída da cidade. Ali ajudou muito, viu, Edson? Se não fosse aquela solução ali, nós teríamos graves problemas. O que nós temos que fazer é que ela por si só ela não resolve o problema. Então, determinação do prefeito Silvio Barros, a gente já fez ali, tornamos novamente a Virgílio Manilha ali que sai na Colombo mão dupla e também a Avenida Paranavaí também. Foi feita uma obra de recap pela CEINFRA, uma sinalização nova e agora nós estamos fazendo a contagem naquela rotatória ali da Avenida Paranavaí com a PR-317, que para a gente poder fazer uma melhoria na semaforização da mesma forma como fizemos no trevo lá da Coca-Cola. Então é um conjunto de medidas ali que elas vão ajudando. No lado de cima, hoje você tem o estrangulamento da Rua Olímpico, porque ela sai na João Pereira ali e tem um conflitozinho ali. A gente vai resolver também em curso a obra de continuidade da Rua Garça, que ela vai ser a paralela da Olímpica, então nós vamos fazer o binário ali, e também a prolongamento da duplicação da João Pereira até lá embaixo, até lá no final, lá para frente do seminário. O pessoal que está nos ouvindo, que é da região, vai entender o que eu estou falando. Então, tudo isso daí, em conjunto, ela vai estar melhorando. Nós tivemos ali uma entrega de uma obra importante, temos que fazer adequação na ciclovia, porque ela encerra no muro de uma edificação de um
comércio particular, então nós temos que criar uma solução ali. Estamos tentando ver juridicamente, dialogando também com o proprietário, ver que medida que a gente poderia fazer para poder dar continuidade nessa ciclovia, uma vez que por mais que foi uma obra estadual, ela na marginal a gente pode poder ter uma interferência ali, né? Esse trecho ainda é federal, como você mencionou, né? A BR-376, que é a Avenida Colombo, ela vai se municipalizar do trecho de Sarandi até nas proximidades ali do Moinho Vermelho. Depois do Moinho Vermelho para frente, em virtude da obra que estava em funcionamento, vai ser numa segunda fase. Então, passando a ser uma rodovia municipal, você abre-se uma possibilidade também de mais intervenções, e nós já temos intervenções programadas ali para Colombo, que é fazer uma via alternativa, que é o que nós estamos fazendo, Edson. Nós estamos pegando os 10 lugares com maior congestionamento e com toda a nossa equipe traçando uma estratégia para criar caminhos alternativos. Fizemos isso com a Duque de Caxias, abrindo o cruzamento da Basílio Saltichuco com a Brasil. Quem frequenta ali viu que a medida deu certo. A gente chegava por volta das 5 horas, que é o começo do rush da tarde principalmente, o buzinaço do lado da prefeitura, o ônibus não conseguia acessar o terminal pela Gilberto de Carvalho. Então agora já conseguimos aí melhorar bastante. Para ter uma ideia, a gente colocava 2 a 3 equipes na Duque de Caxias para fazer o trânsito fluir. Então, o prefeito Silvio Barros resolveu esse problema, mas nós não paramos por aí, né? Nós, para desafogar São Paulo, abrimos a Piratininga, o cruzamento da Brasil com a Piratininga foi aberto, fora. Então, nós precisamos avançar nessas aberturas de vias paralelas, e tem outras em andamento aí, que a gente está vendo, como a 19 de dezembro. Nós vamos abrir, para linkar com a Avenida Colombo que eu estava falando anteriormente, para o nosso ouvinte entender. Nós vamos desafogar 19. Qual é o nosso projeto? Estamos finalizando ele. Vai ser um investimento grande, mas nós vamos abrir a Padre Vieira desde a Avenida Brasil, depois a José de Alencar, porque depois ela muda de nome para Padre Vieira ali, salvo engano, depois da Horácio Racanello. Então, nós vamos abrir de fora da Brasil até a Colombo. Quando chega na Colombo, você vai acessar a Colombo e tem um canteiro central. Nós vamos abrir ele e vamos continuar por mais 3 a 4 quase até no tiro de guerra. Então, o que vai acontecer? A gente entende que cerca de 30 a 40, tranquilamente, por cento do volume de veículos que acessam a 19 de dezembro, eles estão indo sentido Sarandi ou sentido a região sul da cidade, leste da cidade, né? Então, o que nós precisamos? Precisamos diminuir isso para desafogar também do lado de baixo da Colombo, Mandacaru. Então, com isso, a gente vai desafogar a 19. E na Herval, nós queremos também abrir a Virgílio Manilha, a Saldanha Marinho. É tanto nome de rua, né, que você vai se confundindo, mas a Saldanha Marinho, porque ela também muda de nome para Piratininga. A Saldanha Marinho, ela na verdade, a Piratininga. Então, nós vamos abrir também ali, o projeto nosso é abrir também o cruzamento da Colombo, abrir o canteiro, fazendo uma sincronização semafórica ali para dar esse tempo de travessia. Então, o que nós temos ali? O colega que está na Vila Esperança, ele acessa a Colombo, ele vai lá para dar aquela volta e virar à esquerda na Herval. Tudo bem que ele está fazendo isso, mas ele está sobrecarregando a Herval. E a Herval também, no horário de pico, ela está difícil. Então, a gente está com essas estratégias para diminuir as retenções dos congestionamentos em Maringá. Enquanto a equipe vai trabalhando, o motorista tem que ter paciência no trânsito, né? Imaginemos as pessoas que moram na Grande São Paulo. Você vê os congestionamentos absurdos. Ah, mas eu moro em Maringá. Sim, a equipe está trabalhando porque, com certeza, Maringá cresceu muito nos últimos anos. E creio que das últimas administrações para cá, foi se deixando um pouquinho de pensar lá na frente. Eu acho que faltou, vamos pensar um pouquinho mais na casinha. A cidade está crescendo, é necessário abrirmos espaço. Olha, entra aqui, sai aqui, porque senão vira essa confusão. E o motorista tem que ter muita paciência e não esquecer de que seta é muito importante no trânsito. Infelizmente, a seta é um problema não apenas do motorista maringaense. Eu acho que do motorista em geral, a maioria esquece de mostrar para o que vai fazer. Eu quero ir para a direita ou quero ir para a esquerda. E tem aqueles que acham que, quando aciona a seta,
O de trás tem que parar na hora, né? Porque acionar a seta para a direita ou esquerda significa a sua intenção. Espere o de trás diminuir a velocidade para você entrar. Tem uns que acionam a seta e entram. Se você não freia, você bate. E aí vira aquela confusão. Maringá tem algumas ruas com problemas. Nos últimos meses, nós verificamos de que a Colombo continua sendo extremamente perigosa. O contorno sul, que é a Sinclair Sambate, que é uma avenida da cidade, é uma avenida de Maringá e transformada lá no famigerado contorno sul. Ah, mas vai ser concretado. Isso vai demorar, gente. Não é 1 ano, 2, 3, não. E não fica pronto em 4 anos este contorno sul. Podem ter certeza disso. Vai demorar. O projeto está pronto, mas é demorado. Infelizmente, no Brasil, algumas coisas são enroladas. Os tais de processo disso, licitação disso, é enrolado e ponto. Vai demorar no mínimo 4 anos. O que é que a CEMOB pensa em fazer, principalmente tendo agora com a tecnologia, nós podemos falar sobre isso, nos ajudando, porque continua muitos pilotos, muitos jovens no comando de motocicletas morrendo, em alguns abuso da velocidade, em outros cruzamento de preferencial. Quando é que a lei vai mudar para quando um cidadão estiver alcoolizado e matar alguém, ficar em cadeia, não sair, não pagar fiança, porque eu acho que o juiz que estipula uma fiança, ele está dando valor à pessoa que morreu. Me perdoe, mas é a minha opinião. Ponto. Está bêbado no volante, ele está assumindo um risco. E tem acontecido muito isso em Maringá. E além de acontecer estes acidentes, a maioria foge, vai embora, provando que estava realmente errado. E depois a justiça, infelizmente, ainda arruma o cabelo do cidadão. Porque, não, fica uns dias preso, daqui a pouco você sai, paga uma fiança. É absurdo isso. O que fazer, secretário? Nós estamos... É uma situação que a gente tem que ter muita resiliência, né? Tem que ter aquele trabalho constante. Parece que você está enxugando gelo, mas você tem que estar atento, tem que estar sempre percebendo que você, pelos dados estatísticos, trabalhar com inteligência para que você não fique gastando energia em locais de forma empírica, né? Então, por isso nós, logo que assumimos, a gente trabalhou junto com a equipe como programador, peguei mais 2 colegas da própria secretaria e nós programamos e fizemos uma plataforma, ela está publicada, foi lançada durante a Expo Engá, no stand da CEMOB, plataforma Mais Vida. Você que está nos ouvindo, se você olhar lá o site CEMOB e clicar, tem um link no canto superior, plataforma Mais Vida. Ela gera vários dados estatísticos de todo o trânsito de Maringá, e a gente está dando publicidade nisso para estar com muita transparência comunicando a evolução. É uma coisa que ninguém quer fazer. Primeiro que trabalhar com estatística de trânsito é complicado porque os órgãos não se conversam. Então a gente tem que fazer um trabalho quase que artesanal todo dia com a nossa equipe, uma mineração de dados, pegando os dados do SAMU, os dados do Corpo de Bombeiro, o dado dos hospitais. A gente tem uma série de regras nessa comunicação, né, do dado, então é difícil, exige ter uma credibilidade, uma pessoa com tato, porque você está querendo saber sobre se a pessoa morreu ou não morreu, se o ferimento foi grave ou não, e isso tem que ter muita sabedoria, né, porque há um vácuo na legislação, nessa integração dos dados, os dados do Bateu, da Polícia Militar e os próprios dados da CEMOB também. Então a gente, com esses dados, Edson, a gente está trabalhando na mancha de calor aonde temos os problemas. Então, o que nós fazemos? Nós temos o ranking dos 20 cruzamentos. Então, nós deflagramos a operação cruzamento. É claro que nós temos operado com 20% do efetivo necessário para Maringá. Quando você estava falando de carros, e eu lembro que eu já comentei isso aqui, que quando fui chamado para ser secretário de mobilidade, eu comparei e fui atrás da cidade que tinha a melhor mobilidade, considerada pelos especialistas, é a cidade de Copenhague, na Dinamarca. Lá eles têm 2 carros a cada 10 habitantes. Aqui em Maringá, nós estamos falando de 8,8 carros a cada 10 habitantes. Então, essa é a diferença. Só que veja o sistema viário, a educação, a cultura, né, do uso da bicicleta. Então, esse é o desafio. Então, nós temos que olhar para a nossa realidade com muita resiliência, entendendo que o nosso foco é a preservação de vidas, sobretudo.
Então, com os dados que nós temos colocado o efetivo aonde tem um problema. Então, nós pegamos esses locais onde tem muitos acidentes e não estamos fazendo a aplicação do efetivo, tentando fazer de forma técnica, né? Não só de forma política, para estar fazendo uma moral ou mostrando para o A, o B, o C, não. Olhando, realmente nós estamos lá por uma questão técnica. Estamos fazendo esse trabalho. Tem dado resultado, né? Então, nós estamos trabalhando nessa esfera, atuando com inteligência, nosso planejamento operacional. Então, ontem, essa semana, nós tivemos 13 cruzamentos no horário do rush, tinham efetivo. Tiramos todo mundo da secretaria e fomos para o trabalho. Até o pessoal que trabalha no gabinete, que a gente de trânsito, falou, não, vamos lá para o cruzamento. Então, a gente fica no cruzamento porque quando você tem a presença do agente de trânsito, da mesma forma como ocorre quando você tem a presença das forças policiais, há uma redução. As pessoas têm um pouco mais de cautela, porque vê o agente ali, vê a viatura, vê o giroflex ligado, o camarada já vai segurar um pouco a sua onda. Então, ontem, se você que está nos ouvindo passou, você viu ali, por exemplo, um cruzamento da Erval com a Brasil. Então, esse cruzamento, ele estava com a equipe ali, não por uma questão estética ou porque é o centro, é porque ali é um cruzamento que está entre os 20 com o maior número de acidentes. Logicamente, por óbvio, esse efetivo vai estar aonde nós temos também o maior número de veículos transitando. Então, se de um lado a gente está trabalhando na fiscalização, na aplicação, também estamos do efetivo, né, nos locais onde tem problema. Então, por exemplo, a operação faixa de pedestre, nós estamos colocando os agentes para ficar em pontos estratégicos nas faixas de pedestre, onde elas não estão semaforizadas e onde a gente tem tido ocorrência de atropelamento, para poder inibir essa conduta, né? E inibir esse sinistro. Se de um lado a gente está trabalhando na fiscalização, em que pese estarmos com 20% do efetivo necessário, porque veja, em 2012 nós tínhamos 240 agentes de segurança viária em Maringá. Hoje nós temos 84. A cidade quase que mais de 120 mil veículos a mais, quase 150 mil veículos a mais, com um número de 78 agentes de trânsito. Então, é um problema crônico, fizemos já um planejamento, concluímos o nosso estudo e já solicitamos ao prefeito um concurso para poder trabalhar, porque a presença do agente salva vidas. Com certeza. Qual é o custo que você tem de uma vida? Não tem. Então é um custo que do ferido. Então isso para o sistema de saúde, para as empresas, para toda a comunidade é muito alto economicamente. Então é um investimento inteligente e que vale a pena. Vale a vida. Vale a vida. E é a comodidade da gente. Porque o equipamento é bom, a fiscalização eletrônica é bom, mas nada substitui a presença do agente de segurança. Quando você coloca, nós temos isso nos dados estatísticos nossos, quando você faz uma operação de fiscalização, há uma redução naquele local onde você fez a operação de até 40% na primeira semana. Ele fica um resultado residual. É fantástico. Você pega ali, você faz uma operação no local que tem tido problema, você tem uma redução de 37% a 38%, 39% até 40%. Depois de 15 dias, ainda tem um residual de 10% a 15%. Então, ou seja, nós provamos estatisticamente com os dados da plataforma Mais Vida que a aplicação do efetivo, ela dá resultado. Então, agora nós precisamos o quê? Ter mais efetivo para fazer de forma dobrada, triplicada, quadruplicada. Quando a gente tiver mais efetivo, o resultado vai ser melhor. Nós fizemos um trabalho, dá um dado específico para o nosso ouvinte. Fizemos um trabalho pesado nos 3 primeiros meses. Nós tivemos redução nos 4 indicadores: redução de morte, redução de acidentes, feridos graves, redução de atropelamentos. Então, ou seja, dá resultado. Agora nós temos isso. E de um outro lado, concluímos agora, né? A campanha do mês é o Maio Amarelo, que ela vai, na verdade, é todo ano que nós vamos trabalhar, né? Nossa equipe, muitas ações voltadas para moto, voltada para carro, motorista de aplicativo, voltada na panfletagem para o pedestre entender que ele precisa usar a faixa, que o condutor precisa olhar para as pessoas, porque o lema desse ano foi: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. São várias medidas, né?
Uma das medidas que eu creio deve ser retomada e com urgência no rádio, na televisão, através das redes sociais, secretário, é o problema das pessoas entenderem errado a faixa de pedestre. Você tem faixa de pedestre e você tem aquela faixa que muitos confundem como de pedestre e ele atravessa achando que todos têm que parar para ele. E aí acontece o acidente. O outro com o celular na mão, eu estou na faixa de pedestre. Não, não é assim que funciona. Tem pessoas que acham que quando o semáforo abre, a pessoa só vai direta. Não, o semáforo abriu, o motorista também vira para a direita. E a pessoa atravessa naquela faixa da direita achando que o motorista vai parar. Quando ela atravessa, este motorista freia. O de trás, pum, bateu. Confusão pronta, porque aquela pessoa não percebeu de que o semáforo abria também para a direita. Então falta um pouco também de conscientização. Eu sei que o CEMOB faz também nas escolas um trabalho junto às crianças na educação. Isto continua. Continua. Nós estamos com a nossa equipe de educação. Hoje, inclusive, e amanhã, nós temos uma formatura, 2 turmas, quase 300 crianças. Porque nós atingindo a criança, a gente acaba chegando no pai, né? Porque o pai, ele ouve a criança é o motorista, né, de amanhã. Então, essa sensibilização, ela gera conscientização e gera atos, né? Como esse da criança alertar o pai. Pai, coloca o cinto. Pai, não pode usar o celular. E o pai e a mãe, a fala de uma criança, ela move o coração. Claro. E a cara fechada do agente de trânsito não vai, às vezes, resolver. Mas o filho, a filha, falando, chamando a atenção é muito importante. Então, são 300 alunos agora. O ano passado, nós concluímos com mais de 2.000 crianças, né? O ano todo? O ano todo. E agora nós temos uma primeira turma, são de 5 a 7 dinâmicas, né? Encontros presenciais com os nossos agentes de trânsito vão nas escolas, né? Não é uma ação no sentido como se fosse um curso, né? Não é nada disso, é de forma lúdica, de uma forma pedagógica, e a formatura na verdade, para você dar aquela ênfase, né, para a criança, e a gente encerra com um grande teatro falando sobre os fatores de risco. Então, se de um lado a gente está fazendo esse trabalho, a gente está também agora lançando a campanha de educação, de trânsito, né? Vamos ter uma campanha grande com a nossa Secretaria de Comunicação, para poder fazer chegar a toda a comunidade essa mensagem agora periódica dessa conscientização. Fazia muitos anos que não tínhamos isso em Maringá. O próprio mês do Maio Amarelo, nós demos uma ênfase em atividades durante todo o ano. Por quê? Porque por mais que a CEMOB faça o que ela quiser fazer, o governo, o Estado, a mudança está em cada um de nós. Então, nós tivemos em 2024 38 pessoas, lamentavelmente, que perderam a vida em Maringá. Tivemos agora, no ano de 2025, 33, ou seja, 5 vidas a menos perdidas no trânsito. E nós estamos trabalhando para manter a redução e a nossa meta é a meta 0, né? Que é a visão 0, é a visão de que você reconhece que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Nenhum ferido grave é aceitável no trânsito. Então, esta campanha, ela é uma campanha permanente para conscientizar a todos que se ele estiver olhando no celular, como você falou, e nós tivemos caso aqui, como na Avenida Carmen Miranda, a pessoa consta lá atropelamento. Não, na verdade o veículo estava parado na faixa e é a senhora olhando para o celular, a sorte que o motorista estava atento, e ele parou e ela nem viu, ela foi atravessando a rua, uma rua em tese mais tranquila, graças a Deus e à atenção do motorista, mas poderíamos ter uma tragédia. Então, eu acho interessante que essa conduta é importante. Quando você falou bem que a pessoa não deve ir atravessando, o Código de Trânsito diz que o pedestre ele tem a prioridade, mas ele tem que sinalizar a sua intenção para o motorista e tem que aguardar que o motorista pare. Quando o outro motorista, quando ele for atravessar, ele tem que atravessar olhando o outro para o trânsito, porque entre os carros pode vir uma moto, acontece. Então ele tem que o quê? Ver o outro carro parar também, para que não tenha esse problema. Nada de o carro parou, a gente tem visto isso. O carro parou, ele até faz o sinal.
Aí o carro para, ele sai correndo na faixa. Não, ele tem que ir caminhando devagar e olhando para Vê o se não trânsito. vem outro. Então às vezes a pessoa é pedestre e ela é motorista e ela entra nessa pressa que no trânsito nós temos que retirar, é diminuir a velocidade, não ter pressa, porque com pressa você não enxerga o outro, com pressa o motoqueiro entra nos pontos cegos dos veículos e eles representam praticamente 60, hoje o dado é 60,3% das mortes. Por quê? Porque ele está entrando no ponto cego, ele está acelerando e ele é, sem sombra de dúvida, mais frágil nesta disputa e no acidente. Acima de 50 km por hora, há o risco da morte. Então, se você estiver a 40 por hora, nosso ouvinte, faça um compromisso com você. Fala, eu não vou passar de 50 km por hora. Mesmo que eventualmente nós somos falíveis, nós erramos, a gente às vezes comete erro, a gente está distraído. Mas se você tiver numa baixa velocidade, não teremos uma tragédia. Se todos se conscientizarem disso, já vai ser muito bom. Secretário, muitas pessoas continuam afirmando muitas multas em Maringá. Para nós encerrarmos, sim, muitas multas porque as pessoas não obedecem às placas de sinalização. Se obedecessem, com certeza absoluta, não teríamos tantas multas. E mais, concordo com o senhor, é necessário sim a fiscalização humana nos pontos de maior movimentação. Mas muitas mortes nos últimos meses deste ano de pessoas cruzando preferenciais e matando motoqueiros. Exatamente. 90%, mais 95% dos acidentes em Maringá, principalmente os com fatalidade, são totalmente evitáveis. Porque eles decorrem da imprudência dos condutores. Então nós tivemos morte em Maringá do cidadão que foi atropelado pelo próprio veículo. Difícil, como é que você vai trabalhar uma situação dessa? Nós tivemos a pessoa que na P do táxi, do lado de uma ciclovia, transitando com autopropelido, sem capacete, as duas sem capacete. E falando em autopropelido, me desculpa de interromper, quando é que vai começar a ação para tirar essa molecada que está andando, não somente molecada, os adultos principalmente, nas calçadas com as patinetes elétricas, com as motos elétricas sem capacete, motos elétricas usando o espaço da ciclovia, como é que fica? Nós temos um decreto, trabalhamos ele, estamos na minuta, então a parte técnica de como fazer nós já tem. Tá pronta, a gente vai, claro, submeter à Procuradoria Jurídica, mas nós temos que pensar, e não foi previsto isso, é uma coisa inédita no Brasil, porque a lei passou a vigorar de janeiro, a gente não tem nem de onde copiar. Então a gente tem que o quê? Ver o seguinte, que é o que está impedindo a gente fazer a fiscalização mais efetiva agora. Nós já treinamos nosso pessoal, nós já alinhamos, já fizemos o treinamento, já passamos a instrução legal, agora fizemos a minuta do decreto, agora a gente precisa ver o seguinte, qual é a multa que eu vou aplicar? Porque como são situações que não estão previstas no Código de Trânsito, qual é o procedimento para aplicação dessa multa? Eu aprendendo esse veículo, ou a bicicleta elétrica, eu vou ter que chamar um guincho para fazer isso aí. Que eu vou colocar na viatura, vou colocar no carro administrativo, não tem nem caçamba para isso. Então eu vou ter que usar um guincho, vou ter que usar algum tipo de transporte para levar para um pátio. Eu posso usar o pátio onde eu levo a moto, o carro, o caminhão, etc. Então é uma informação nova e a gente tá essa parte burocrática que ela está impedindo. Porque eu tenho certeza com o que a gente está vendo aí, que a gente está trabalhando de forma pontual, tanto fiscalizando para evitar e prevenir, mas pelo que nós estamos constatando, na hora que eu começar as operações, a gente vai jogar de tarrafa, porque eu vou aprender muita coisa. Então eu tenho que ter o quê? Esse cuidado. A aplicação da própria multa vai ser grande, porque nós estamos vendo as pessoas não usando o capacete. Então, como eu estava falando, a morte que aconteceu ali na Pedro Tais, poxa, então a gente quer colocar no decreto, ele está dizendo o seguinte, se você tem uma via que tem uma ciclovia, você está proibido de andar na calçada e na via. Porque, óbvio, você tem uma ciclovia, né? Você não pode ficar disputando com o caminhão, com os carros. Você está se expondo a riscos. Sim. Porque você tem uma ciclovia. Por mais que uma ciclovia possa, no entendimento de alguém, possa estar inadequada, ela está muito melhor em termos de segurança do que ele andar na via. Então, você tem que trabalhar nisso. É outra coisa. Se você tem uma ciclovia, por que usar a calçada, gente? Então é uma coisa que é inadmissível. Nós temos situações como no Parque do Ingá, que as pessoas perdem o bom senso. Aquele espaço foi interditado para que as famílias possam fazer o seu lazer. E a pessoa está transitando ali de ciclomotor.
Então nós vamos proibir o quê? Em locais interditados, para festas, para atividades, que as pessoas transitem. Nós estamos vendo na feira o cara andando com o autopropelido no meio das pessoas. Precisa, na verdade, assim, é uma coisa tão óbvia que não precisava nem de um decreto, nem de uma lei, nem de uma fiscalização, mas infelizmente esperar o bom senso é difícil, né? Então o poder público ele só pode agir quando tem a previsão legal. Então estamos trabalhando nisso para poder atuar e fiscalizar. Por quê? Porque essas imprudências, essa falta de bom senso resulta na morte. Como eu estava dizendo, 95% das mortes são evitáveis. Então tivemos uma pessoa que foi atropelada por ela mesma, tivemos uma pessoa que foi... foram 2 autopropelidos, um patinete e uma bicicleta elétrica. A pessoa pegou e virou para a esquerda sem sinalizar, como você estava dizendo anteriormente, ela não manifestou a sua intenção, não comunicou e simplesmente virou e pegou a senhora e ela estava sem capacete. Infelizmente, um traumatismo craniano na via é muito perigoso. É uma morte a 20, 30 km por hora que seria totalmente evitável desde que tivesse com o capacete. Então é isso que nós estamos trabalhando. O que você falou do cruzamento da morte, porque o que nós temos um problema. A via foi projetada para que você faça a travessia dela com o veículo andando a 40, 50 km por hora. O que nós estamos verificando? As pessoas estão excedendo a velocidade, então quando você vai acessar uma via que é preferencial, você para e você olha. Se ela for sentido único, você olha para um dos lados. E quando você olha, não está vindo nenhum carro, nenhuma moto. E aí quando você inicia o seu deslocamento, de repente aparece a morte. Por quê? Porque a pessoa está em alta velocidade. Então a pessoa, ela se envolve no acidente. Eu acho um absurdo, as pessoas estão preocupadas em quem está com a razão. Mas na verdade, a senhora, o senhor está errado porque ele me pegou aqui na preferencial. Não, você está errado porque você estava numa velocidade excessiva. Quando ele olhou, não vinha nenhum carro. Quando ele adentrou, a pessoa foi colidida porque pegou na traseira do carro, porque a pessoa estava em alta velocidade e não conseguiu segurar. Nós tivemos um atropelamento em Maringá que o motociclista estava em alta velocidade. Nesse caso, ele lamentavelmente levou o idoso para a UTI. A gente faz votos e oramos para que ele se recupere. Mas, por exemplo, ele poderia ter batido num outro carro ou num equipamento que ele poderia ter levado a pior. Então, totalmente evitável, porque com certeza nas câmeras você vê que ele estava distraído no celular e não viu a pessoa. Ele olhou o campo visual de longe e não vinha vindo o carro. A via era grande, o campo reto, Maringá é plano, mas você se esquece do pedestre, da criança que vai atravessar para pegar uma bola ou para correr, o cadeirante, o idoso que está numa marcha mais lenta. São totalmente evitáveis os problemas e a gente tem que o quê? Fatores de risco. Não use o celular no trânsito. Entrou no carro, desliga o celular, não pode desligar o celular, coloca na bolsa. Você tem que criar uma estratégia para você não se distrair. Dá quanto a multa hoje por estar portando o celular no volante? Nós temos 3 categorias de multas para quem usa o celular, porque ela pressupõe a conduta mesmo de você estar falando, a conduta de você estar manuseando e a conduta de você estar segurando e olhando. Então, essas 3 condutas, elas estão passíveis no Código de Trânsito Brasileiro. Ela vai desde a falta da infração média até a gravíssima, que é dirigir falando no celular. Então, ela gira em torno de 300, podendo chegar até R$1.000. O dia que colocar R$5.000 para quem for flagrado no telefone, dirigindo, pronto, acaba. Vou dar um dado para você, Edson, para o nosso ouvinte, para ver como é que isso é uma epidemia. Se você acompanhar minhas entrevistas, eu sempre estou falando, é lógico que a velocidade ela mata, então a gente tem que ter, eu já falei aqui, né, abaixo de 50. Né? Se ela é 30, 40, vamos observar logicamente a velocidade da via. Mas se ela permite a 50, não vamos exceder. Porque se você tiver a 50, mesmo que a via seja 60, 70, 80, se for no perímetro urbano, que a gente não tem vias acima, exceto a Colombo e a gente quer padronizar todas, exceto a Colombo, né? A fiscalização eletrônica já padronizamos. Mas a padronização da via toda vai levar um tempo, que são milhares de placas, né?
Então a gente está fazendo isso de forma gradativa. Na fiscalização eletrônica, nós vamos padronizar toda ela a 50 km por hora. Só estão faltando 5 pontos em Maringá, o restante já está tudo padronizado a 50 km por hora, exceto a Colombo e o contorno sul. Mas no perímetro urbano, quando você desrespeita os 50 km por hora, você está entrando na probabilidade de ter um acidente com risco morte. Mas o celular ainda é a epidemia, é o problema, porque psicologicamente você vê nas imagens esses acidentes inexplicáveis que a pessoa bate no carro estacionado, que está capotando sozinha. Por quê? Porque ela está olhando para o celular e ela está desenvolvendo 40, 50, 60 km por hora. O veículo naturalmente sobe em cima da guia, porque ele fica sem a direção, você perde a noção. E o veículo sem essa condução com as duas vias, o condutor sem as duas mãos segurando no volante, ele acaba com uma mão só porque a outra está no celular. E aí o que acontece? Esses capotamentos inexplicáveis, mas eles são explicáveis, porque quando você vai colher as imagens ao entorno, você vê e constata o motorista no celular. Nós tivemos aqui Arlindo Planas, mudamos uma quadra para melhorar ali a circulação para sentido único. E quando a gente faz isso, a gente coloca o efetivo ali para ficar uns dias ali orientando né? E a gente foi lá e colocamos o efetivo para verificar a questão da pessoa não entrar na contramão. E nós constatamos no cruzamento 20 infrações. Das 20 infrações, com o agente de trânsito ali e com a viatura, 16 eram por uso do celular. Então esse é o retrato. Né? Então, se a gente tivesse uma fiscalização eletrônica, que você estava falando da multa, a multa é você que se auto-aplica. Claro. Porque não é de um agente de trânsito. Esse aumento que a gente está tendo na multa é na fiscalização eletrônica. Então, ou seja, se você obedecer à sinalização, você não vai ser multado. Né? Então, o que acontece? Se a gente tivesse mais fiscalização eletrônica, como deve ter com o tempo, a gente vai ter que fazer isso, mais dispositivos, as polícias rodoviárias, elas estão aí empregando drones, a câmera dinâmica, o radar móvel. Olha, pelo que nós constatamos aí, mas aumenta bastante a multa porque a imprudência é muito grande. Se não é para usar celular, não use. Se é 40, é 40. Se é 50, é 50. É tão fácil. Exatamente. E aí o lançamento da plataforma Na Hora Maringá. Então você que está nos ouvindo, nahora.maringá.pr.gov.br. São informações em tempo real sobre o transporte coletivo. Nós fizemos um mapeamento de todos os pontos, de todos os ônibus, de todos os itinerários. Estabelecemos uma regra para trás, uma série de medidas para melhorarmos esse importante modal que é o transporte coletivo. Muitas entregas neste ano do transporte coletivo e a primeira começa aí com o site. Teremos o aplicativo, o QR Code, o nosso centro de supervisão do transporte coletivo, porque nós, para fazermos efetivamente mobilidade, temos que usar transporte de massa, que nós queremos dar uma prioridade máxima, determinação do prefeito Silvio Barros. Então, Na Hora Maringá, acompanhe ali. Você que é pai, você que é empresário, você que é estudante, que às vezes está ali, você pode fazer a programação da tua jornada. Então eu estou em tal local e aí passa vários ônibus e você está terminando o teu trabalho e você consegue colocar a programação ali e ele vai te dizendo aonde que está o ônibus, se deu algum problema, se você tem que pegar o outro a linha, porque você eu pego a 415, mas deu um problema no ônibus, você vai ver que deu um problema, então eu posso pegar a 416, então são linhas que passam no mesmo ponto, então você vai conseguir o que? Ter maior qualidade. Nós vamos criar um chatbox para comunicação direta com o usuário de transporte coletivo. Na veia, ele vai estar na hora dizendo, olha, eu estou aqui no ônibus, estou tendo um problema de vandalismo aqui, os estudantes estão com problema. Então a gente está criando meios tecnológicos, então Na Hora Maringá vai ser muito bom para a gente elevar ali a qualidade do transporte coletivo em Maringá. Muito obrigado, secretário de Mobilidade Urbana, e parabéns pelo site, pelo aplicativo Na Hora Maringá, que visa dar informações do transporte coletivo urbano de Maringá. Parabéns, um abraço, secretário. Um abraço.